Hey pessoal, tudo bem? Como muita gente está no isolamento social, está evitando sair na rua ou está dispensado do serviço por conta. Então muita gente acaba utilizando o YouTube, internet, Netflix para se distrair enquanto fica em casa. Então eu resolvi trazer essa lista um pouquinho mais atualizada de algumas dicas de série e filmes do Netflix, porque a que eu trouxe há uns 7 meses atrás. E eu espero que vocês gostem. Me segue lá no Instagram, porque assim que eu termino uma série, um filme, eu sempre indico lá no Instagram antes de indicar aqui. Então lá a interação é mais rápida. Eu também posto muita diquinha de cabelo, de maquiagem. Tem muito conteúdo bacana lá, então me segue lá, o link tá aqui embaixo. E já deixa o seu like aqui, comenta, compartilha. E é isso, vamos lá pro vídeo. Aí eu resolvi trazer uma tabelinha de 0 a 10 de avaliação em relação a essas séries para ficar melhor para vocês falarem assim, ela avaliou em 10, então deve ser mais interessante que essa que ela avaliou em 2, 3 e tudo mais. A primeira série que eu queria falar para vocês é a série The Sinner. Pouca gente conhece, ela não é muito divulgada, é uma série mais que não agrada a todos os públicos. E ela é uma série que já tem 2 temporadas e cada uma das temporadas fala de uma história diferente. Primeira temporada, se vocês gostarem da primeira, então deve seguir para a segunda. A primeira temporada ela trata da história de uma mulher que começa matando um cara, ela tem filho e marido e ninguém entende por que ela matou esse cara. E a história toda vai girar em torno disso, da gente tentando entender por que ela matou ele, se ela é culpada, se ela não é, se ela tem razão ou não tem. E a série, a cada episódio, dá uma reviravolta totalmente inesperada. E cada episódio você tem uma percepção diferente a respeito dessa mulher. E ela é dirigida pela Jessica Biel, essa série. Quem não sabe é a mulher do Justin Timberlake. Uma coisa assim. Ela é maravilhosa, essa mulher. E a segunda temporada já conta o caso de um outro menino que também tem toda uma história por trás dele, é uma criança. E é isso, quem gostar da primeira assiste a segunda que vai gostar bastante. A nota que eu dou pra essa série, eu dou 10 pra essa série, porque eu indico pra todo mundo assistir. E quando eu comecei a assistir ela, gente, eu não conseguia parar, acho que eu terminei em 2 dias. Isso porque eu tomei de coisa pra fazer, senão eu teria terminado em 1, provavelmente. E acho que tem 10 episódios cada temporada. Gente, a segunda série que eu vou indicar pra vocês, eu indiquei lá no meu Instagram, é O Casamento às Cegas. Eu subitamente vi essa série e comecei a assistir. Eu não dava nada pra ela no primeiro episódio. Eu pensei que era uma série, tipo, mesquinha e tudo mais. Realmente não é um conteúdo de relevância social, mas é um reality que são colocadas pessoas verdadeiras e nela elas vão buscar a sua alma gêmea, a pessoa com quem elas vão se casar, e elas vão conversando sem ter o contato com a pessoa, ou seja, são colocadas o casal em uma cabine, cada um numa cabine, e é tudo vedado. E aí você só escuta a voz do outro, e aí eles vão se relacionando dessa forma. E normalmente o pedido de casamento vem antes deles se conhecerem pessoalmente, então eles não sabem como a pessoa é fisicamente, se tudo que ela tá falando é verdade ou mentira. Mas é muito interessante, porque os casais que vão se desenvolvendo, você vai criando um apreço por eles. Tem um casal lá, gente, que é maravilhoso. E o melhor é que no último episódio, eles trazem quais os casais que continuam junto, quais não continuam, quem casou, quem não casou. Então, gente, eu fiquei viciada nessa série. Pra mim, ela também é nota 10. Vale a pena assistir, ela te prende. No começo é meio chato que você não conhece o pessoal, mas depois você vai se pegando. Então, vale totalmente a pena assistir. A minha terceira dica é a respeito de um filme que tem no Netflix, se chama Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Ele conta a história, ela é baseada em fatos reais. Ela conta a história de um cara que acaba se casando com uma mulher, inclusive tem uma filha, e ela não acredita que ele realmente seja um serial killer. Ela vai levando o casamento, todo mundo tenta avisar pra ela que tem algo de estranho com ele, mas ela não acredita. E realmente essa história aconteceu lá nos Estados Unidos e é muito interessante, porque por mais que ele seja um criminoso, ele tem uma mente muito brilhante, por exemplo. O que ele faz pra escapar das coisas, a forma como ele vai conduzindo a esposa dele, sabe? Aí você vai ficando assim, nossa, como que ele pensou nisso e tudo mais. Tem também um documentário do Ted Bundy contando a história dele e tudo mais, como que ele cometeu os crimes, ele mesmo, quando ele era vivo. Só que eu não tive muita paciência pra assistir, achei muito pesado. Mas o filme é bem interessante porque ele é feito pelo Zac Efron. E eu acho que ele, por ser uma coisa que não é verdadeiramente o personagem, traz um pouquinho mais de leveza, mesmo a história não sendo bem, por trás dela sendo bem pesada. E a minha nota pra esse filme é 8. O que eu vou trazer pra vocês é o Fratura. Muita gente já deve ter ouvido falar, porque ele ficou popular uma época.
e conta a história de um homem, eu acho que ele foi produzido pela Netflix, e conta a história de um homem que ele entra no hospital com a sua esposa e com a sua filha, só que vai acontecendo uma reviravolta na história e ele acaba perdendo dessa mulher e dessa filha, e aí ele começa a desconfiar que tem tráfico de órgãos, que não tem, que eles mataram a esposa e a filha e tudo mais, e aí quando chega no final você fala, meu Deus, não era isso que eu esperava, sabe? O filme é muito interessante, é bem legal, sabe? Eu daria uma nota, acho que 7,5. Minha quinta diquinha é um filme que também não é muito divulgado e eu descobri ele por acaso, chama A História Verdadeira, é isso o nome dele. Chama A História Verdadeira, também é baseado em fatos reais, conta a história de um jornalista do The New York Times, acho que é do The New York Times, que ele começa a entrevistar uma pessoa criminosa, ele dá oportunidade para um criminoso contar a versão dele dos fatos, se ele realmente cometeu um crime ou não. E aí a forma é muito interessante, porque tipo assim, ele é acusado de um crime muito sério, que é de ter matado os filhos dele e tudo mais. E aí às vezes o jornalista acredita, às vezes não, e aí isso vai mudar completamente a vida do jornalista. E é muito interessante porque também tem toda uma reviravolta baseada em fatos reais e tudo mais. A minha nota para esse filme é 8. A minha sexta e última diquinha é a série que tem se tornado meu xodózinho, além de Casamento às Cegas. Chama The Circle, tem a versão americana e agora eu tô assistindo, eu não assisti ainda a americana, mas quando terminar a brasileira eu acho que eu vou assistir. E a série brasileira The Circle, ela junta várias pessoas que não se veem, cada uma tá num apartamento, mas elas estão no mesmo prédio. E aí elas têm que conquistar uma outra através de fotos, como se fosse verdadeiramente um Instagram, através de texto e tudo mais. E é um teste de popularidade, sabe? Vai sendo eliminado quem não se torna muito popular. E a sacada desse negócio é que muitas vezes a pessoa, por exemplo, é um homem e entra lá e cria um fake de uma mulher. E aí ele tem fotos reais de uma mulher e tudo mais, ele se passa por mulher. Ou uma mulher que se passa por homem. É muito legal, sabe? Eu não dava nada pra essa série, eu achei que ela ia ser bem sem graça. Ela é narrada pelo Giovanni Eubank, mas acabei me surpreendendo positivamente com essa série. A minha nota é 9, eu não dou 10 porque eles enrolam muito e às vezes eu fico muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. E eles só liberam episódios aos poucos, então aí, por exemplo, terminou com uma possível eliminação. Aí a gente não sabe quem realmente foi eliminado, aí você fica esperando outra semana. Mas senão elas seriam 10. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas da Netflix. Eu sou apaixonada por série e filme. Sempre que eu posto, eu tô postando lá minhas considerações no Instagram. Então me segue lá, tem diquinhas, como eu já disse. Deixa o seu like aqui, comenta, compartilha. E é isso, um beijo, até a próxima e tchau!